Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Unifev, inscrições abertas para o vestibular de medicina. A excelência está em nosso DNA. Faça sua inscrição. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. O TVU Jornal, segunda edição desta terça-feira, 31 de maio de 2016. Último dia do mês está começando. E você confere agora os destaques de hoje. Moradores que vivem em barracos na Avenida Conde Francisco Matarazzo protestaram para pedir o desfavelamento da área ontem em Votuporanga. Na sessão da Câmara, vereadores aprovam a abertura de crédito adicional no valor de R$ 1.870.000. Número de desempregados no Brasil chegou a 11,4 milhões de pessoas. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Dentro de poucos dias, os motoristas serão obrigados a trafegar pelas rodovias de todo o país com os faróis acesos. A nova lei já foi publicada no Diário Oficial da União. E no esporte tem os comentários de Josiano Garofolo. O TVU Jornal, segunda edição, está no ar. Começamos o TVU Jornal com uma notícia de uma manifestação feita ontem por moradores que vivem em barracos na Avenida Conde Francisco Matarazzo. O protesto foi para pedir o desfavelamento da área e, segundo os moradores, 100 famílias vivem em barracos e enfrentam dificuldades. Os moradores usaram cavaletes e galhos de árvores para impedir o trânsito na avenida por cerca de 2 horas. A Polícia Militar esteve no local. Os manifestantes só desocuparam a área após a confirmação de uma reunião na Prefeitura para tratar sobre o assunto. A Prefeitura disse que o desfavelamento do Matarazzo é uma das prioridades na área habitacional, mas que não tem condições de construir as casas com dinheiro próprio e que deu andamento no processo para que o projeto entrasse no programa Minha Casa Minha Vida, mas a verba ainda não foi liberada. A Prefeitura disse ainda que agora está tentando um convênio com a CDHU. Vamos aguardar. E você já deve ter ouvido falar sobre a lei do farol aceso. Pois é, dentro de poucos dias, os motoristas serão obrigados a trafegar pelas rodovias de todo o país com os faróis acesos. A nova lei já foi publicada no Diário Oficial da União. A mudança no Código Brasileiro de Trânsito foi publicada no Diário Oficial da União do último dia 24. Segundo o Ministério das Cidades, ela entra em vigor no dia 8 de julho, que é o prazo para os motoristas se adaptarem à nova regra. A partir desta data, todos os veículos que trafegam pelas rodovias deverão andar com os faróis baixos acesos. Até então, isso só era obrigatório à noite e também em túneis. Essa medida já vale há alguns anos para as motocicletas. Mesmo ainda sem ser obrigatório, alguns motoristas já têm o hábito de ligar os faróis de dia. Para eles, isso melhora a visibilidade dos outros motoristas e dos pedestres. O senhor costuma andar na rodovia com o farol aceso ou não? Sempre ando com o farol aceso. Mesmo não tendo ainda a lei? Sempre andei, por causa que fica mais fácil da pessoa, quando você vai ir de frente, quem vem em frente fica fácil de identificar. Eu acho bom, porque é melhor para os carros, os caminhões principalmente, né? Pra gente ultrapassar é bem perigoso por aqui. Eu acho interessante. O senhor acha que isso pode diminuir os acidentes? Eu acho que sim. Quem descumprir a lei vai pagar uma multa de R$ 85,13. A infração é considerada média e gera 4 pontos na carteira. Em novembro, os valores das multas serão reajustados entre 52% e 66%. Nesse caso, por exemplo, o novo valor será de R$ 130,16, um aumento de 52%. E o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga estendeu a campanha do agasalho Aquecer com Amor. E se você quiser, ainda dá tempo de doar. Quem tem as informações é Gabriele Ferreira.
Se você tem uma roupa, um calçado ou um cobertor que não usa mais e está em bom estado de conservação, você pode doar para o Fundo Social de Solidariedade. É que a campanha do agasalho foi prorrogada até o próximo dia 10 de junho. Ela teve início no dia 16 e terminaria na terça-feira desta semana, mas o objetivo é conseguir mais arrecadações. Então, se você tem interesse em ajudar, o telefone para contato é o 17 3421 7020. Gabriele Ferreira para o TVU Jornal. As doações podem ser entregues na Prefeitura, Fundo Social, Câmara e Secretarias da Educação e de Assistência Social. E reforçando, para mais informações, o telefone do Fundo Social é o 3421 7020. E ontem, antes da sessão da Câmara, vereadores realizaram uma audiência pública para a discussão de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que propõe incentivar empresas a se instalarem em Votuporanga. O projeto também pedia a abertura de crédito adicional no valor de R$ 500 mil. A reunião foi realizada minutos antes da sessão ordinária do Poder Legislativo. O projeto de lei discutido aqui é de autoria do Poder Executivo e encaminhado à Câmara dos Vereadores para votação. A proposta, apresentada pelo assessor de gabinete da Prefeitura, tem o objetivo de incentivar as empresas que pretendem se instalar no município e também as instaladas e que pretendem ampliar. Além disso, há um projeto que autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 500 mil. Destina-se a pagamento de aluguéis das empresas a serem instaladas no município, empresas que têm acima, salvo engano, de 1.000 funcionários. Recentemente, nós aprovamos uma lei aqui na Câmara, acredito que foi na última sessão, que dá esse benefício às empresas a serem instaladas no município com acima de 1.000 funcionários e a Prefeitura pode ter lá uma ajuda no pagamento da locação de imóvel cuja empresa não haja as suas instalações próprias. Deusdete ainda disse que com a proposta a cidade será bastante beneficiada. Imagina nós, numa crise que nós estamos passando, desemprego e uma empresa se instalar no município com 1.000 funcionários. Vai trazer benefício não só na parte financeira do município, porque traz um movimento de mais 1.000 pessoas com emprego e também no crescimento do ICMS do município, porque uma empresa de 1.000 funcionários tem um movimento econômico bom e acaba trazendo mais renda para a Prefeitura. E após a audiência pública, teve início a 19ª sessão ordinária. O projeto de abertura de crédito foi aprovado, juntamente com 2 outros, autorizando ao total a abertura de crédito adicional no valor de R$ 1.870.000. A Câmara Municipal de Votuporanga realizou mais uma sessão ordinária de 2016. Antes dos vereadores usarem a tribuna, tiveram direito à palavra livre um representante do movimento Acorda Votuporanga e também André Navarro, representante do Conselho do Meio Ambiente da cidade. O primeiro vereador a discursar foi Merred Meidão, que indicou voto de congratulação à atleta votuporanguense Eliette Guilherme, pelos 33 anos de carreira nas corridas de rua, completados no dia 1º de maio. Por sua vez, Emerson Pereira usou a tribuna para denunciar que pré-candidatos à eleição de outubro estariam comprando votos por meio de churrascos. Ele também afirmou que os procedimentos de autópsia não estão sendo realizados no Instituto Médico Legal. Os corpos estão tendo que voltar novamente à velha novela votuporanguense para São José do Rio Preto, para que pudesse ser liberado. E isso acaba trazendo um grande transtorno para os familiares que têm que estar perdendo muito tempo para ser liberado o corpo para ser velado para a família. Por iniciativa de Matheus Rodeiro, a segunda homenagem da noite foi concedida ao Rotary Clube Novas Gerações, que recebeu voto de congratulação pelos relevantes serviços prestados à população. Já Douglas Lisboa fez críticas ao preço da energia elétrica, cobrado em Votuporanga, que segundo ele é mais caro que em outras cidades da região. Pela Electro eu pago pela distribuição R$ 25,29, a minha conta que é de 155. Lá em São José do Rio Preto, quem paga R$ 200, paga R$ 21,80 de distribuição.
Os encargos em São José do Rio Preto, numa conta de R$200, é R$ 12,98. Aqui é R$ 22,79 pela Electro. Oswaldo Carvalho mostrou fotos denunciando 7 pontos em que galerias de águas pluviais encontram-se com acesso totalmente aberto, representando perigo de acidentes. Segundo ele, o motociclista chegou a sofrer uma queda por conta do problema. Isso é aberto, totalmente aberto, risco iminente de acidentes. Nós tivemos recentemente ali um motoqueiro, né, que se acidentou no local e muito grave, muito grave. Após 3 horas de sessão, os vereadores se concentraram nos projetos da ordem do dia. A primeira matéria a ser votada foi a de número 77 de 2016, que passa a denominar de rua Edson Luiz Falque Parra, a atual Rua Projetada 2, localizada no loteamento Jardim Vilar 3. Em seguida, os vereadores se concentraram nos projetos de abertura de crédito adicional. Foram 950 mil para despesas da Prefeitura e 921 mil para a urbanização das margens do Córrego Boa Vista, elevadores para o novo Paço Municipal e destinação para o Fundo Especial dos Bombeiros, o FEBOM, para a construção de um muro no posto local dos bombeiros. A TV Unifev transmite a sessão da Câmara na íntegra hoje, a partir das 7h30 da noite, logo após o TV O Jornal. E ainda falando de Câmara, os 17 vereadores jovens de Votuporanga tomam posse no Parlamento em solenidade hoje, daqui a pouco, às 7h30 da noite, no plenário. Durante a cerimônia, os jovens vão acompanhar uma palestra com o médico votuporanguense Anderson César Gonçalves, que foi vereador e presidente do Parlamento Jovem em 1996, e com a professora do curso de Direito da Unifev, Andréia Martins Simon. Após a cerimônia de posse, acontece a eleição aberta para a composição da mesa diretora do Parlamento Jovem. Em seguida, os vereadores vão usar a tribuna para os pronunciamentos. No próximo dia 6, será realizada uma sessão para os vereadores jovens apresentarem projetos de lei. E a seguir você vai ver, número de desempregados no Brasil chegou a 11,4 milhões de pessoas. E já tem as vagas de emprego em Votuporanga e região, no quadro Teleemprego. Não saia daí, a gente volta já. O desemprego no país atingiu uma média de 11,2% nos meses de fevereiro, março e abril. É a maior taxa registrada pela pesquisa que começou a ser feita em 2012. No período, o número de desempregados no Brasil chegou a 11,4 milhões de pessoas. Os dados foram divulgados hoje e fazem parte do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE. São pesquisadas 211 mil casas em cerca de 3.500 municípios. O IBGE considera desempregado quem não tem trabalho e procurou algum nos últimos 30 dias, na semana em que os dados foram coletados. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. O Ministério Público Federal em São Paulo lançou o processo seletivo público para a contratação de estagiários na área de direito, na cidade de Jales. Para participar, o candidato deve estar matriculado em uma das instituições de ensino superior conveniadas, entre elas a Unifev. As inscrições são de graça e devem ser feitas pelo site www.prsp.mpf.mp.br entre os dias 1º a 16 de junho. E em Votuporanga, a pizzaria contrata chapeiro e auxiliar de cozinha com experiência. Os interessados devem entregar o currículo na Avenida Emília Rui Hernandes, 2821, depois das 5 da tarde. Ainda em Votuporanga, a empresa contrata gerente comercial com experiência no setor moveleiro. Os currículos podem ser encaminhados para o e-mail unarh@unarh.com.br com o título Gerente Comercial. Um homem foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga após espancar a ex-namorada, efetuar disparos contra a moto da vítima e incendiar a casa dela. Isso aconteceu na manhã de ontem. Após os crimes, o suspeito fugiu, enquanto a mulher ferida foi levada pelo SAMU até a UPA.
Não satisfeito, o suspeito, conhecido por Gibi, foi até a unidade de saúde atrás da moça, onde foi detido pelos PMs. O indivíduo disse que foi atrás da ex-namorada para terminar o serviço de matá-la e também acabou enquadrado pelo crime de ameaça. O caso é registrado na Delegacia de Defesa da Mulher. E agora as notícias que ganharam destaque no Noroeste Paulista neste começo de semana, com Yasmin Gutierrez, no Região em 1 Minuto. Olá, boa noite. Um casal ficou levemente ferido depois de uma carreta bater na lateral do carro que os dois estavam na rodovia Percivaldir Semeghini, em Uroeste. Segundo a polícia, o motorista não respeitou a sinalização no trevo que dá acesso à cidade e atravessou a pista, provocando o acidente. As causas oficiais serão investigadas. Um jovem de 23 anos ficou gravemente ferido após sofrer um acidente ontem na rodovia Marechal Rondon, em Andradina. Segundo a polícia, o jovem perdeu o controle da direção do carro e caiu num barranco às margens da rodovia. A vítima foi socorrida pelos bombeiros e continua internada na UTI em coma induzido. A mudança de tempo repentina de ontem assustou muitos moradores da região noroeste paulista, com direito até a chuva de granizo em algumas cidades. Em José Bonifácio, o tempo escureceu em pleno meio-dia. A chuva começou forte e logo passaram a cair pedras de gelo. Alguns estragos foram registrados, mas não houve registro de ocorrências graves. Será anunciado amanhã o fechamento da unidade do Hospital do Câncer de Barretos, em Fernandópolis. Inaugurado em 2013, o Instituto de Prevenção Gulha Marzola Faria atendia 95 municípios e realizava exames preventivos de alguns tipos de câncer. Mais de 100 atendimentos eram feitos por dia na unidade. O motivo do fechamento será anunciado amanhã de manhã em uma coletiva de imprensa. Essas são as principais notícias da nossa região. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Obrigada, Yasmin. E um projeto desenvolvido por uma escola da Prefeitura de Votuporanga vem mudando o hábito de leitura dos alunos. Eles estão aprendendo a ter gosto pelos livros num ambiente nada convencional, mas muito mais gostoso e aconchegante. Confira na reportagem. Quem disse que a leitura de livros na escola tem de ser na biblioteca entre quatro paredes? No Centro de Educação Municipal, professor Valdir Gonçalves de Lima, a garotada tem um espaço diferenciado para viajar pelo mundo dos livros. O chamado Cantinho da Leitura foi montado pelos próprios professores com a ajuda dos alunos. As crianças do projeto, elas têm aulas diferenciadas, diversificadas, diferente do ensino regular. Então a gente já tinha um jardim do ano passado, com as férias, a gente precisava reformular. Então nós demos cor, colorido, colocamos as crianças para pintar e começamos a replantar para fazer um espaço de leitura diferente. Um espaço aberto, um espaço que ele pudesse interagir com o meio ambiente. Literalmente, esse espaço é um cantinho da escola, ao lado da quadra. Tudo o que tem aqui foi feito com a reutilização de materiais que iriam para o lixo. Os engradados de madeira colocados nos muros servem como suportes para vasos de plantas. O latão de leite foi pintado e agora é a moradia de muçaendras e calachuês. A velha carriola, aos poucos, vai se transformando e vai servir de floreira. O mais legal desse projeto é que a conservação aqui do espaço é feita pelos próprios alunos. Neste momento, por exemplo, eles estão fazendo o plantio de algumas plantas que vão fazer parte da decoração. As crianças frequentam o cantinho diariamente e nem precisa perguntar se eles gostam ou precisa. Vocês gostam do cantinho da leitura e da leitura aqui? Porque eu gosto muito de ler. Porque eu fico inteligente. E isso te ajuda na escola? Sim. Ok, obrigado, viu? Sim. Porque, tipo, eu aprendi a ler, já tô lendo. E eu li muito, bastante, aqui também na escola e em casa. Lendo sempre? Sempre, 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 sempre. Mas a ideia do projeto não fica restrita apenas dentro da escola. Um dos intuitos é para que eles levem para casa mesmo esse hábito da leitura, esse hábito de plantar, de cuidar, de regar. Inclusive eles que cuidam, eles que aguam, limpam. É bem interessante para que eles levem isso para a vida, né? A diretora explica que os resultados superaram as expectativas.
Bom, a gente resolveu fazer esse cantinho porque a escola desenvolve um projeto de leitura. E para sair de dentro da sala de aula, para ser uma coisa mais gostosa, para a criança ter prazer em ler em primeiro lugar, né? A gente criou esse cantinho aqui. E a avaliação dos resultados? Nossa, estão sendo ótimos, porque alfabetizar não é só escrever. A criança ela é alfabetizada lendo também. E a gente percebeu que despertou neles esse gosto pela leitura. O dinheiro gasto com a manutenção, como por exemplo a compra de tintas, é feita com dinheiro arrecadado através da venda do óleo de cozinha utilizado na escola e também nas casas dos alunos, que trazem esse material para a escola. E atenção, servidores públicos, o Instituto de Previdência do município de Votuporanga, o Votuprev, prorrogou os atendimentos do censo previdenciário até quinta-feira. Yasmin Gutierrez tem os detalhes. O prazo seria encerrado nesta terça-feira, mas a autarquia resolveu prorrogar. De acordo com a instituição, ainda faltam 400 servidores a atualizarem seus cadastros. Os funcionários que perderam o prazo terão outra oportunidade de se regularizarem. Basta comparecer à unidade das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. E aqueles que não fizerem o censo previdenciário serão penalizados de acordo com o que prevê o Estatuto do Servidor, com bloqueio de pagamento de salário. O Votuprev é localizado na Rua São Paulo, 3834, e o telefone é 3422-2566. 3422-2566. Yasmin Gutierrez para o TVU Jornal. Será realizado hoje um jantar para arrecadar fundos para a ONG Amor e Patas, ONG que cuida de animais abandonados. O ingresso custa R$ 35. As informações com Danilo Arroio. O jantar acontece hoje a partir das 7h30 da noite. Toda a renda será revertida para a ONG Amor e Patas. Sobre isso eu converso agora com o responsável pela ONG, o Erasmo Godoy. Onde vai ser realizado esse jantar? Será realizado hoje, né, na Água Doce Cachaçaria, na Rua São Paulo. E quem tiver interesse em participar, o que deve fazer? Os interessados em participar do jantar pode procurar os voluntários da ONG, a loja 775, que é o ponto de venda, e a Natureza Azul, que é outro ponto de venda. E qual que é o objetivo? O objetivo é arrecadar fundos para a ONG, que a gente tem um débito alto em uma clínica veterinária parceira nossa, né? E lá para a gente poder quitar essas dívidas. E estaremos também prestando contas do dinheiro arrecadado para todo mundo ver que a gente é idônea, né? E qual que vai ser o cardápio? O cardápio será o prato principal da Água Doce Cachaçaria, que é o escondidinho de carne seca, né? E vai ter outros pratos também, arroz, né? Frango supremo, salada, vai estar bem legal lá. E quem não tiver a oportunidade de comprar o convite com antecedência, pode comprar na hora? Sim, teremos alguns convites na hora para vender, porque sempre tem as pessoas que chegam de última hora e querem prestigiar a ONG. Fala um pouquinho para a gente sobre a ONG Amor e Patas. A ONG hoje vai fazer 1 ano e meio de vida, né? E a gente está com um trabalho bem bacana, temos muitos animais em tratamento. As pessoas que quiserem visitar os animais podem entrar em contato na página, que tem os lares de passagem, e os animais que também estão internados, que pode ser apadrinhado pelas pessoas que quiserem ajudar financeiramente. E quem quiser alguma informação sobre o jantar e também sobre a ONG, tem algum telefone para contato? Sim, tem. Além da página da ONG que pode entrar em box com a gente, tem o telefone celular, que é o 99165-3125, que pode entrar em contato por denúncia também, né? Pode entrar em contato pelo telefone, e várias outras coisas que tiverem querendo saber sobre a ONG. Ok, então vamos deixar aí um convite para as pessoas participarem do jantar? Sim, eu convido toda a população de Votuporanga, né, que quiserem prestigiar a ONG e ajudar nossos animais, e procurar a gente para comprar os convites. Está quase esgotado já, graças a Deus. Agradecemos todos os amigos, né, que prestigiam a nós e nos ajudam também. Vamos reforçar então aí o telefone? A partir de hoje às 7h30, o jantar na Cachaçaria, e o telefone é 991-65-3125. Obrigado pelas suas informações e parabéns por essa iniciativa. Danilo Arroio Martins para o TVU Jornal. Obrigada, Danilo. E a seguir tem esporte no TVU Jornal. O Josiano Garofolo traz as principais notícias pra gente. Voltamos já. Terça-feira chuvosa na região.
Vamos ver como fica o tempo com Nádia Martins. Olá! O mês de maio terminou chuvoso e com temperaturas mais amenas. As possibilidades de pancada de chuva aumentam a partir da tarde desta quarta-feira em grande parte do noroeste paulista. Na capital, São Paulo, o frio do começo da semana já dá uma trégua, mas a temperatura continua amena e com previsão de chuva forte, mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em Rio Preto, a quarta-feira deve ser nublada com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 18 e 26 graus. Em Votuporanga, o sol predomina durante a tarde, mas também há previsão de chuva por aqui. Os termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 28 graus. E a previsão do tempo fica por aqui, até mais. Agora é hora do esporte. Brasileirão e Seleção Brasileira estão nos comentários de hoje de Josiano Garofolo. Boa noite, Josiano. Olá, boa noite. Você que acompanha a segunda edição do TV O Jornal, boa noite a todo mundo. Antes, primeiramente, a gente passar as notícias, o comentário esportivo de hoje, agradecer a audiência do programa Meio de Campo dessa segunda-feira. Pessoal sempre prestigiando aí o ponto de encontro do esporte votuporanguense, e ontem a gente abriu espaço aí para torcedores. Torcedores do Palmeiras não ficaram muito contentes não com o clássico do final de semana, mas esse é o futebol, né? Falando em futebol, a nossa primeira notícia de hoje é uma seletiva que está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Esportes, olha só, para jovens nascidos entre os anos de 96 e 2000 para a disputa dos Jogos Regionais, que serão realizados no mês de julho na cidade de Araçatuba, e também para os Jogos Abertos em São Bernardo do Campo no mês de setembro, na modalidade aí do futebol. A seleção será nos dias 11, 18 e 25 de junho no campo da Secretaria Municipal de Esportes. É lá no CSU, no final da Rua Pernambuco. Será às 3 horas da tarde. Aí quem tiver interessado é só comparecer por lá com alguns equipamentos, né? Uniforme de treino, a caneleira, a chuteira, a meião, short, camiseta, enfim, todo o aparato ali para jogar o futebol. A seletiva será ministrada pelos instrutores o Betão e também o Kleber Magalhães. Falar do Cavinho, ontem a gente passou aqui o resultado, a Votuporanguense jogou no final de semana contra o Velo Clube na cidade de Rio Claro. O placar ficou em 2-2, mas olha só o que a gente recebeu. Vou pedir para o nosso editor, o Ferrari, colocar o primeiro gol da Votuporanguense. Olha só que golaço, cobrança do Aleph Zuri, volante da Votuporanguense, cobrança de falta, golaço por cobertura, praticamente do meio de campo. Foi o gol aí que abriu o placar lá no estádio em Rio Claro, golaço do Aleph. Vamos ver mais uma vez aí, golaço, uma batida de longa distância, pegou o goleiro adiantado, um grande gol aí para o time da Votuporanguense. Depois a Votuporanguense no jogo tomou a virada, mas conseguiu um empate no finalzinho com o Dracena. Eu falei com o autor desse golaço aí, o Aleph, falei com ele por uma rede social, ficou muito feliz, parabenizei, né, pelo gol, ele ficou muito feliz aí, disse que foi muito feliz no chute, nessa cobrança de longa distância. Terça-feira não tem rodada, mas passar aqui já que amanhã o Campeonato Brasileiro volta a pegar fogo aqui, passar os jogos desta quarta-feira, às 7h30 da noite, o Internacional, líder do campeonato, joga contra o Atlético Paranaense. 9 da noite, Santa Cruz e Sport Recife, um clássico lá do Nordeste. Coritiba, no mesmo horário, Coritiba e Chapecoense. E Corinthians e Santos. Olha só, o Figueirense joga às 9h45 contra o São Paulo. O Botafogo enfrenta aí a equipe do Cruzeiro também às 9h45. E o Atlético Mineiro joga contra a equipe do Fluminense também às 15h10 da noite. Aí depois, na quinta-feira, encerra a rodada com 3 jogos. América Mineiro enfrenta a equipe da Ponte Preta, Flamengo joga contra o Vitória da Bahia e o Palmeiras recebe na Arena o Grêmio. Torcer para o Palmeiras, pelo menos em casa, o Palmeiras está indo bem. Fora de casa, que está sofrendo suas derrotas aí. São esses os comentários de hoje. Eu volto amanhã com mais notícias esportivas. Até lá. Obrigada, Josiano.
E o TV O Jornal, segunda edição, fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, você já sabe, tvunifev.com.br. E se tiver alguma sugestão, entre em contato com a nossa produção pelo telefone 3405-9978. Para você, uma ótima noite e até mais!